Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do SNQTB. Vou passar desde já a palavra ao Dr. Paulo Marcos, Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Lavacários. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Quero agradecer às centenas de beneficiários e sócios que estão hoje connosco, agradecer também ao nosso ilustre convidado, Dr. Ricardo Mexia, figura subejamente conhecida de todos nós, pelo menos do pequeno ecrã, mas o Ricardo tem, e peço que ele me perdoe este tratamento familiar, o Ricardo tem um vasto currículo, apesar de ser jovem, ele é médico de saúde pública, epidemiologista do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, mas também é presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e é neste contexto que o temos visto basicamente todos os dias na comunicação social, é professor universitário, é vice-presidente da secção de controle das doenças infecciosas da European Public Health Association, também um dos poucos portugueses presentes ao mais alto nível, e meu caro Ricardo, enfim, e além disso, como eu, é adepto do Benfica, que é uma coisa também interessante. Meu caro Ricardo, muito bem-vindo aqui ao nosso grupo, o SAMS Quadros e o SNQTB dão as boas-vindas ao nosso ilustre convidado. Eu ia só fazer uma provocação, enfim, como o Miguel provavelmente explicou, daqui a uns minutos iremos abrir a secção de perguntas e respostas e teremos muito gosto, o Dr. Ricardo Mexia e eu próprio, na medida do possível, em tentar responder às perguntas dos sócios e dos beneficiários, mas eu diria como provocação, se nos permitem a todos, uma vez que o nosso objetivo é saber mais e pensar sobre o futuro e ter uma análise perspectiva sobre estes temas, hoje sobre a saúde. Houve duas mensagens que marcaram nestes últimos dias, houve duas mensagens que marcaram nestes últimos dias. Uma delas tem a ver com um plano de vacinação, que se começam a saber os primeiros passos, e alguma polémica sobre os grupos que vão ser vacinados em primeiro e em segundo lugar e por aí adiante, mas temos um precedente, e este é um precedente que nos toca muito aqui no SAMS Quadros, que é o falhanço rotundo do plano de vacinação da gripe, da gripe sazonal, e nós aqui no SAMS Quadros temos uma política de promoção e de apoio à vacinação da gripe, nomeadamente em ambiente farmacêutico, e este ano, para nosso imenso desgosto, não conseguimos vacinar os nossos sócios em tempo útil, e este nosso papel proativo, visando a prevenção, ficou algo debilitado. Portanto, a minha pergunta, meu caro Ricardo, podemos esperar uma debacle desta magnitude quando chegarem as vacinas do Covid? Bem, boa tarde a todos e agradecer ao Paulo o convite e a generosa introdução e cumprimentar naturalmente o SNQTV pela iniciativa e tentar também aqui partilhar algumas ideias com quem nos está a ver. Eu julgo que a questão da vacinação é uma questão central, não é? Nós já temos o PNV, o Programa Nacional de Vacinação, tem uma ampla implementação, e o próprio Programa de Vacinação da gripe também, tipicamente todas as épocas, tende a correr bem. Este ano, fruto deste aumento da procura, que era previsível, não é? Era antecipado que houvesse uma enorme procura, as coisas acabaram por não correr tão bem como seria desejável e houve um número significativo de pessoas que pretendiam vacinar-se e que não conseguiram aceder a essa vacina. Portanto, houve de facto aqui alguns problemas, desde os atrasos. Primeiro, ainda antes do verão, supostamente íamos antecipar a época de vacinação da gripe, e bem, mas depois o que acabou por acontecer é que postergámos até o início da época de vacinação e, portanto, as coisas de facto não correram como seria desejável para todos. De qualquer forma, enfim, não desculpa isso, mas permite também encarar, se calhar, a situação com mais alguma tranquilidade. É expectável que nós tenhamos uma época de gripe mais tranquila, porque as medidas que adotamos para a Covid acabam por ser efetivas também para prevenir a transmissão da gripe. E a experiência que existe no Hemisfério Sul, onde o inverno já passou, é que, de facto, houve uma redução muito significativa dos episódios de gripe e, portanto, isso também pode ser importante ter presente. Portanto, como digo, não desculpa, mas pode ser aqui um aspecto que mitiga o impacto de uma menor capacidade de vacinação. De qualquer forma, dizer que, apesar de tudo, vacinamos mais gente este ano do que em épocas anteriores. E, aparentemente, houve uma diferença importante, particularmente no que diz respeito aos profissionais de saúde. E, portanto, nesse sentido, enfim, há algum sucesso nesse sentido, mas, de facto, a expectativa que foi criada acabou por sair amplamente defraudada e, portanto, é seguramente um problema também em relação a esta questão. Em relação ao futuro, enfim, eu acho que o grupo de trabalho tem que trabalhar, passo o pleonasmo, e tem que definir não só os grupos técnicos que faz sentido serem vacinados primeiro,
E eu acho que existe abertura ainda para rever algumas coisas. Há coisas que manifestamente têm que ser vistas. Por exemplo, faz sentido que pessoas abaixo dos 50 anos possam fazer parte de grupos de risco importantes, designadamente no que diz respeito às doenças raras, às imunodepressões, enfim. Há aqui uma série de indivíduos que provavelmente abaixo de 50 anos fazem parte de grupos de particular risco e que, portanto, devem ser vacinados, se não na primeira fase, pelo menos nas primeiras fases. E não ficarem relegados para a população em geral, e, portanto, eu acredito que isso ainda vai ser afinado e revisto. Dizer também que há outro aspecto que não foi tido na equação, é que, do ponto de vista coletivo, pode fazer mais sentido vacinar não só aqueles que são mais vulneráveis, mas também aqueles que são responsáveis pela maior disseminação da doença. E, portanto, podemos não estar a vacinar aqueles que piores desfechos vão ter se adoecerem, mas aqueles que casos vão gerar se não estiverem vacinados. E, portanto, essa componente pode e deve também ser equacionada. Há alguns modelos desenvolvidos por alguns investigadores que apontam nesse sentido, até particularmente num contexto de escassez da vacina. Se nós tivermos vacinas para todos, talvez a questão de por onde é que começamos, se os outros a ser vacinados forem relativamente rápidos, a questão não é tão pertinente assim. Agora, num cenário que se antevê provável, que é de haver poucas vacinas e elas vão chegar de uma forma gradual, para não dizer a conta-gotas, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, e, portanto, devemos ser parcimoniosos na forma como as primeiras doses são utilizadas. E, portanto, essa é uma reflexão que eu acredito que o grupo de trabalho vai ainda ter em conta e, portanto, vai afinar ainda o processo. Depois temos a questão da própria logística, que é seguramente uma logística complicada e que vai demorar algum tempo, não só a montar, como depois no seu próprio funcionamento. E, portanto, esse é um dos aspectos que eu penso que tem que ser também bastante trabalhado. Há esta aposta nos centros de saúde. A minha questão central é que se, de facto, o número de vacinas que for chegando for reduzido, provavelmente nem sequer há margem para expandir para fora dos centros de saúde. Portanto, Ricardo, deixa-me só interromper, isso é um tema muito importante, enfim, por tradição, os subsistemas em Portugal surgiam muito aos olhos dos seus beneficiários como sendo substitutivos do Serviço Nacional de Saúde, quando na prática os subsistemas, na prática e na teoria, são meramente complementares. Mas esta confusão de semântica, que é bastante impactante, fez com que uma boa parte dos beneficiários dos subsistemas de saúde, sejam os da ADSE, mas agora os do SAMS Quadros ou outros SAMs, sistemas similares, na prática são pessoas que não recorrem ao SNS, não têm médico de família, não estão referenciados para unidades de saúde familiar. Eu tenho a sensação que, se não o fizermos é errado, e este agora é o pretexto, porque provavelmente quem não tiver referenciado, quem não tiver médico de família vai ter muito mais dificuldade em aceder em tempo útil a uma vacina e com o que isso impacta sobre a capacidade de trabalho, a organização familiar, as férias, e era um tema de que eu, se calhar, já agora aproveitava também para te perguntar se tem sentido. Sem dúvida. Eu acho que sim, ou seja, é importante que as pessoas percebam que não deixam de ser utentes do Serviço Nacional de Saúde, qualquer cidadão, não é? Não é uma questão de... Aliás, mais do que cidadão, qualquer residente é utente do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, faz sentido que possam usufruir, em plenas condições de igualdade, de todas as condições. E, portanto, a questão da vacinação é uma delas. É evidente que as pessoas podem optar por se vacinar noutros contextos, designadamente no que diz respeito às farmácias, e que naturalmente têm aqui um papel também útil e muito importante, por exemplo, em relação à vacina da gripe, mas em relação ao cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, ele está fortemente concentrado naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, dessa forma, dizer que é muito importante que possa haver, de facto, uma ligação aos centros de saúde. Em relação à questão de ter médico de família, talvez não seja tão linear, uma vez que temos, enfim, quase 1 milhão de portugueses que não acede a um médico de família. E, portanto, seguramente, pelo menos, serem utilizadores do centro de saúde é muito importante, porque para aceder à vacinação, até porque, como sabemos, alguns dos critérios prendem-se com comorbilidades existentes. Se a pessoa não tem, até pode estar inscrita, mas nunca foi à consulta, não há nenhum registro, essa informação não está disponível em lado nenhum e, portanto, vão ter que se encontrar mecanismos complementares para que esses cidadãos possam aceder à vacina em condições de igualdade com os outros que são utilizadores do SNS. E, portanto, isso é algo que vai ter que ser resolvido também
por este grupo de trabalho. E, portanto, dizer que, dependendo do ritmo de chegada das vacinas, assim fará sentido expandir ou não a rede de distribuição. Porque se as vacinas forem chegando a conta-gotas, como infelizmente é bastante provável, talvez não haja possibilidade sequer de as repartir para diversos contextos. E, portanto, nesse sentido, talvez a oferta existente nos supostamente 1.200 postos de saúde integrados nos agrupamentos de centros de saúde possa ser suficiente para dar vazão a essas vacinas. É evidente que se tivéssemos um volume maior para distribuir, aí sim faria sentido outras abordagens, naturalmente das farmácias, provavelmente centros de vacinação que seriam criados nos diversos contextos. Há um aspecto que eu acho que é independente da existência destes postos de vacinação nos centros de saúde, que é, por exemplo, a vacinação em lares vai fazer sentido que seja desempenhada por equipas móveis. Quer dizer, não faz sentido eu levar 50 pessoas que estão institucionalizadas a um centro de saúde, em vez de mobilizar uma equipa de 2 ou 3 enfermeiros que vai vacinar as pessoas ao lar. E, portanto, eu espero que isso também seja implementado em tempo útil, poupando seguramente recursos e também melhorando a eficácia da intervenção. Estás relativamente otimista que, apesar da debacle no que toca à vacina da gripe, aqui poderemos fazer um trabalho melhor, diria. Não é uma questão de otimismo, é uma mera questão de que o volume de vacinas que nos vai chegar não vai ser suficiente para encarar outras opções. E, portanto, como ele vai ter que ser distribuído, eu penso que os centros de saúde têm capacidade instalada para responder a essa necessidade. É evidente que isto também pode implicar desviar recursos assistenciais, ou seja, das consultas, das outras tarefas do centro de saúde, e, portanto, isto também tem que ser bem planeado nesse sentido. E, portanto, como digo, aqui o fator-chave, na minha perspectiva, é o ritmo de chegada das vacinas. Se elas chegarem de forma muito rápida, provavelmente fará sentido investir em outras soluções. Se a chegada for muito lenta e faseada, eu penso que não vale a pena inventar a roda e, portanto, os centros de saúde têm as instalações, têm os recursos humanos, têm a infraestrutura para fazer essa vacinação e, portanto, independentemente dos subsistemas, independentemente das pessoas serem utilizadoras do setor privado, do setor social, faz-me sentido que possam estes também ser vacinados nos centros de saúde, atendendo a que vai ter que se encontrar o tal mecanismo para que a informação possa fluir de uns sistemas para outros, porque se há pessoas que de facto não têm médico de família, nunca utilizaram o centro de saúde ou não o fazem há muitos anos, é evidente que as comorbilidades não vão estar registadas e, portanto, não vão conseguir ser identificados à partida. Portanto, eu espero que numa fase inicial isso seja desde logo contemplado e que haja pelo menos uma reserva das vacinas da fase inicial que tenham em conta este inesperado que vai ser ter um conjunto de pessoas que não têm informação detalhada nos registros do Serviço Nacional de Saúde, mas que reúnem as condições para serem vacinados nas primeiras fases. É uma informação importante e é uma perspectiva também muito, muito sensível e que vai ao encontro àquilo que nós temos vindo a pensar e a dizer já há um par de anos aos nossos sócios. Enfim, aqui uma das questões que nos vão chegando aqui dos nossos associados e prévias a esta discussão tem a ver, por exemplo, com estes fenómenos agora de esta época festiva, não é? Uma percepção, como nos Estados Unidos o Thanksgiving Day, podemos ter aqui, o RT está abaixo de 1, tem vindo a diminuir, etc. Mas já há aqui um potencial de termos um mês de janeiro e fevereiro bastante agitados e termos uma terceira vaga e dizia, enfim, um colega teu dizia-me no outro dia ao jantar, Paulo, esta segunda vaga é 4 vezes mais impactante que a primeira, mas se houver uma terceira vaga podemos ter aqui ainda, eu diria, uma magnitude maior. É também a tua sensibilidade que isso poderá acontecer ou não? Bem, em relação à terceira vaga, primeiro ainda temos que sair da segunda, e para mim não é líquido que isso já tenha acontecido, não é? Já se falou que o pico já foi, é evidente que estas 2 semanas com os feriados são semanas um bocado atípicas e, portanto, os dados que vamos tendo são menos robustos. De qualquer forma, se atendermos às médias semanais, claramente houve uma redução do número de novos casos, e, portanto, isso é algo que parece estar a acontecer. Dizer que, de facto, o período festivo, ou seja, o Natal, seja a passagem de ano, era previsível que houvesse um aumento do número de casos. Aqui a grande questão que se coloca é em que patamar é que vamos estar quando lá chegarmos, ou seja, vamos conseguir empurrar os números para baixo para chegarmos àquela altura com 1.000, 1.500 casos diários, ou vamos manter, de facto, um número em torno dos 4, 5 mil.
porque isso são realidades diferentes. Eu já nem estou a pedir chegarmos ao Natal com 200 ou 300 casos diários, não é? Sim. Isso acho que já não é execuível sequer. E, portanto, esse ponto de partida vai ser muito importante. Depois dizer que provavelmente aquilo que se vai verificar na passagem de ano já vai ser mais complicado do que o que se vai passar no Natal, porque já temos uma semana de intervalo e, portanto, eventualmente, alguns dos contágios que vão acontecer fruto desta proximidade no Natal já vão ter repercussões no Ano Novo e depois, a primeira semana de janeiro, as coisas podem, de facto, complicar-se. E eu, como digo, acredito que isso iria acontecer independentemente do contexto. Aliás, nós sabemos que nos invernos ditos normais, também a maior circulação de vírus respiratórios, designadamente da gripe, acontece mais ou menos nessa altura, no fim do ano ou então no início do próximo. Portanto, isso já é habitual. E, portanto, é algo que é plausível que venha também a acontecer e que vai condicionar precisamente esse início de ano. Portanto, eu sei que a vacina nos causa aqui muito pensamento positivo, muita esperança que a coisa se possa resolver, mas enquanto não começarmos a vacinar e particularmente enquanto não atingirmos um número de pessoas vacinadas que seja consentâneo com uma imunidade de grupo, a situação continua a ser muito difícil e, portanto, ainda estamos longe de ver a saída do túnel. Podemos já ver a luz lá ao fundo, é verdade, mas ainda estamos longe de sair deste ano particularmente complicado e desta situação também particularmente complicada. Portanto, é importante que as pessoas não percam isso na memória. Parece que já está tudo resolvido. O facto das medidas no Natal serem um bocadinho mais flexíveis não faz com que o vírus circule menos. E, portanto, esse é um preço que nós não queremos pagar, que é, após estas festividades, ter aqueles que nos são próximos, a nossa família, os nossos amigos, a adoecer, não é? Portanto, as cautelas têm que se manter também nesse período. Enfim, sabemos que era difícil que as pessoas não se encontrassem no Natal. Dar aqui uma nota também sobre isso, que eventualmente há algumas coisas que podem ser importantes. A questão dos testes, portanto, os testes rápidos podem ter aqui um papel interessante para minimizar o risco, portanto, as pessoas serem testadas próximo do período festivo, antes das reuniões familiares, pode ajudar a identificar aqueles que mais infecciosos são, ainda que assintomáticos. Em relação a isto, dizer também que alguém que esteja sintomático deve, de facto, abster-se de participar nestas comemorações, porque pode estar a pôr em causa a sua família, as pessoas que lhe são mais próximas. Depois tentar fragmentar essa comemoração. Enfim, sabemos que o período festivo do Natal tem ali diversos momentos, não é? E, portanto, talvez, em vez de reunir... eu não gosto muito de falar da questão do número de pessoas, porque as famílias são todas diferentes e há famílias que são maiores e outras mais pequenas. Aqui a questão central é a questão dos agregados, ou seja, aquela família com quem eu já coabito, nada vai mudar por ser Natal, não é? Portanto, eu já estou com ela todos os dias. Aqui a grande questão são os agregados que se juntam com os nossos pais, com os nossos avós. E, portanto, tentarmos reduzir o número de agregados que se juntam é que é fundamental. E se conseguirmos fasear alguns que fazem o almoço juntos, outros grupos de agregados que fazem o jantar e por aí fora, eu acredito que podemos reduzir o potencial impacto de alguém estar doente e conseguir transmitir a doença a terceiros. Depois, tentem usar a máscara o maior tempo possível. A questão enfim, de tentar fazer reuniões no exterior é uma recomendação útil, mas é difícil de implementar em dezembro, não é? Bem sabemos. Mas tentem ter espaços mais ou menos ventilados, que sem recirculação de ar. Portanto, é importante que haja renovação do ar e não recirculação. E portanto, genericamente é isto que nos vai permitir reduzir os riscos, não nos vai permitir anular os riscos, mas essa redução pode ser importante para limitarmos o impacto. Bom, isso é uma boa perspectiva. A existência de uma vacina ou as vacinas que estão prestes a sair com os indícios de que terão capacidade preventiva é uma notícia importante, mas se alguma coisa nos deve causar é uma justificação para mantermos um comportamento algo restritivo nos próximos meses, uma vez que poderemos voltar a ter uma vida normal dentro, enfim, de alguns longos meses. E, portanto, se este esforço até agora foi violento, quase que precisa dizer, só falta mais um bocadinho e não é a altura de descurar logo agora, porque uma coisa é não haver perspectiva de uma vacina e, portanto, teríamos que coexistir num novo normal, algo diferente. Outra coisa é haver a perspectiva de podermos retomar os afetos, a proximidade e o calor. É claro que esta época festiva ainda nos vai colocar à prova, mas é muito importante. Enfim, fazendo aqui uma noção, apesar de uma promessa do anterior governo, todos os portugueses iriam ter médico de família, enfim, há várias questões associadas a isto, enfim,
formar-se-ão ou não profissionais suficientes, as condições de retenção em Portugal serão ou não serão as necessárias e as suficientes para que não imigrem. Está todas umas questões. Na Grande Lisboa há, de facto, mais dificuldade em ter acesso a médicos de família. Felizmente, no resto do país, enfim, também há uns problemas em núcleos urbanos, na margem sul e no norte, mas uma boa parte há 9 milhões de portugueses têm acesso a médicos de família, e isso é uma coisa importante, mas todos os portugueses, isso é que foi também para reter, têm acesso ao seu centro de saúde. Agora, uma coisa é saber se tem um gestor, aqui nos bancários falamos muito assim, gestor de conta ou gestor de cliente, ou se pelo contrário estão um bocadinho de tratamento diferenciado, mas ninguém se deve abster de participar neste movimento de cidadania. Esta mensagem de que vamos ter, enfim, que ter uma cautela redobrada na época festiva, acho que é importante. Os bancários é uma classe bastante obediente, eu diria, bastante disciplinada, bastante metódica, e acho que ao longo de toda uma vida, e arrisco-me dizer de há 500 anos para cá que a profissão existe, se há alguma coisa que caracteriza os bancários é de capacidade de autocontrole e disciplina, e por isso os bancários estão sempre a prestar serviços públicos. Nesta altura da pandemia nunca fechámos os serviços essenciais, os balcões estiveram sempre abertos, enfim, e as empresas bancárias foram das primeiras do país a ter equipamentos de proteção, a ter equipas em espelho, teletrabalho, melhor ou pior, todos fizeram uma capacidade de organização notável. Eu acho que isso era importante realçar. É claro que aqui as dúvidas dos nossos sócios depois giram muito um bocadinho, enfim, à volta de questões epidemiológicas muito sensíveis, e quem teve Covid precisa de ser vacinado, quanto tempo é que dura a imunidade. Se calhar, não sei, podíamos colocá-las talvez num ramalhete no final, elas começaram a entrar, ou o Ricardo ires começando a comentar, e depois se calhar passaríamos para temas não Covid, porque esta é uma discussão entre pessoas e organizações que pensam, e o Covid é importante, mas já acho que há outros temas. Já podíamos adressar aqui um conjunto de perspectivas Covid e depois abrir talvez a discussão a outros temas. Queres comentar alguma coisa sobre o tema de imunidade? Em relação à questão da imunidade e da efetividade da vacina, a verdade é que não sabemos ainda bem, não é? Ou seja, tudo vai depender da forma como os próximos meses funcionarem. Não sabemos qual é que é o limiar necessário para atingir a imunidade de grupo. Portanto, há aqui uma série de fatores que nós ainda não dominamos e que o tempo o dirá. Não sabemos quão duradoura é a imunidade conferida pela vacina, tal como também não sabemos exatamente quão duradoura é a imunidade conferida pela infecção natural. E, portanto, há aqui diversos aspectos que podem ser importantes. Não sabemos se o vírus vai sofrer mutações que tenham impacto na capacidade de proteção da vacina. Portanto, há aqui uma série de incertezas que nós não dominamos, mas que, na prática, vamos ver até que ponto é que tem impacto também naquilo que é o controle da situação. Portanto, nesse sentido, eu penso que é precoce estarmos a fazer essa reflexão e, portanto, a minha perspectiva é de que, em breve, possamos ter respostas a alguma dessas perguntas e, portanto, se calhar não vale a pena alongarmos-nos muito mais sobre isso. Portanto, sim, podemos discutir. Como digo, estas questões da Covid são recorrentes e, infelizmente, para muitas delas não temos resposta, não é? Portanto... Aqui um dos nossos sócios está a perguntar, enfim, mas eu penso que ficou claro, tudo aponta que até abril, era a pergunta do nosso colega, que até abril não estaremos todos vacinados em Portugal. Não, acho que não. Acho que não estaremos todos vacinados em Portugal até abril. Dependerá muito da nossa capacidade de receber as vacinas e, portanto, eu não sei se até abril chegaram cá sequer metade das doses necessárias para vacinar toda a gente, não é? E, portanto, frisar que até algumas das vacinas implicam 2 doses e, portanto, isso vai ser um processo longo. E, portanto, nem o próprio cronograma que é provisório, mas que foi publicado, prevê ter toda a gente vacinada até abril. Não há essa previsão sequer. Portanto, não me parece plausível que seja. É provável que o calendário de vacinação português venha de algum modo ser similar ao espanhol e a outros congéneres europeus, isto é, haja uma concertação, pergunto nos fóruns europeus onde pertences, que haja uma concertação sobre critérios, sobre o equilíbrio entre proteger os mais idosos versus os que estão na idade ativa e são os super spreaders. Há alguma reflexão sobre isso? A questão das vacinas é muito curiosa, porque nós aqui até temos um programa nacional de vacinação que é universal em território nacional, mas basta irmos aqui ao lado da Espanha, irmos à Itália, irmos à Alemanha, cada região tem um calendário de vacinação diferente. E, portanto, não é muito provável que a vacinação seja igual, seja ela qual for, nos diferentes países. O que diria é que, em termos da distribuição,
de facto, o que está previsto é que ela seja equitativa entre os países em função da dimensão populacional. E, portanto, não vão as vacinas todas nem para a França, nem para a Alemanha, e depois os outros países recebem a seguir. Pelo menos é isso. Não é isso que está previsto. O que está previsto é que a distribuição também obedeça a uma proporcionalidade em função da dimensão do país. E, portanto, nesse sentido, eu espero que isso seja cumprido e, portanto, que quando as doses começarem a chegar, que elas sejam distribuídas de forma igual pelos diversos países e que depois farão, então, a administração da forma que entendam. Acho que há uma probabilidade grande dos programas de vacinação terem muitas semelhanças. Acho que não vale a pena inventar a roda também nesse sentido, não é? Sim, Portugal, aliás, tem uma boa tradição, um plano nacional de vacinação bastante robusto e que compara bem com os melhores exemplos europeus e mundiais, e eu não sei se foi pelo nosso relativo atraso, começámos tarde o processo de alfabetização, de escolaridade obrigatória, e o plano de vacinação veio um bocadinho por arrasto na mesma altura, mas em Portugal é um dos sítios do mundo, tanto quanto nós aqui temos dado nos Santos Quadros, onde a vacinação é mais aceita, onde há menos rejeição, menos demagogia, menos propaganda nefasta, e de facto estes efeitos de imunidade só se produzem, enfim, com massa crítica, com imunidade de grupo, e parece que Portugal temos tido capacidade de perceber, enfim, os avanços da ciência, mas é uma coisa, olhando para o outro lado do Atlântico, e até para certos grupos negacionistas que pululam um pouco toda a Europa, parece que há aqui uma mistura entre demagogia, ignorância e pessoas, enfim, um bocadinho perdidas no meio disto, no fundo, que outros experimentem a vacina em vez de ser eu. Até há uma piada que circula aqui no WhatsApp, né, 2 ratitos, e perguntam, tu vais-te vacinar? Eu não, se eles ainda nem acabaram de testar nos humanos. Enfim, se queres comentar como médico um bocadinho esta dicotomia. Portugal beneficia, de facto, de ser o país com maior confiança vacinal a nível europeu. Portanto, esse é um dos indicadores importantes e que penso que nos deve orgulhar. Em relação à questão de ser o primeiro na fila ou não ser o primeiro na fila, eu acho que é importante toda a gente tenha a percepção de quando a primeiro português for vacinado, provavelmente já haverá, se calhar, 100 mil, 200 mil pessoas vacinadas à volta do mundo, não é? Portanto, provavelmente até mais, agora já com os ingleses a começarem o processo de vacinação. E, portanto, ninguém que vá ser vacinado em Portugal vai ser o primeiro da fila. Portanto, a vacina já foi testada, já estão documentados os seus efeitos. É evidente que quando nós massificamos isso para a população, vamos provavelmente identificar alguns grupos que não foram parte destes estudos, não é? Aliás, uma das questões que se colocou foi precisamente a aplicabilidade da vacina a pessoas de idade mais avançada, que não foi alvo dos ensaios que já foram feitos, não é? E, portanto, isso também vai ser um dado que vai ser complementar e que vai surgir apenas quando começar essa vacinação. E, portanto, eu penso que há aqui... se há coisa que nós não podemos dar ao luxo é de colocar em causa as vacinas. E, portanto, esses movimentos negacionistas ou anti-vacinas que já existem há longo tempo e que fundamentam em mitos, em falsas questões conexas com a vacina, designadamente que as vacinas causariam autismo, enfim, isso já está amplamente desmontado, enfim, não há nenhuma relação entre as vacinas e o autismo. Portanto, não vale a pena continuar a insistir nisso, mas ainda há quem o faça. Portanto, Portugal, apesar de tudo, está relativamente blindado em relação a isso e, portanto, não nos podemos dar ao luxo de dar armas a quem tem essa perspectiva. E, portanto, eu espero que a vacina, quando chegar ao mercado, quando for licenciada pela Agência Europeia, pelo nosso Infarmed, já chegue em condições de ser segura e eficaz. E, portanto, nesse sentido, todos os portugueses devem aceder à vacina com tranquilidade, com confiança. Dizer, e isto é muito importante ser dito também, as vacinas são seguras, mas não são inócuas. Ou seja, as vacinas têm um risco associado. Aqui um dos nossos sócios, o Pedro, perguntava mesmo, então, mas os impactos não são conhecidos, não é? Os potenciais efeitos negativos. Eu acho que a questão talvez que se colocasse de outra maneira, não é? Não, já sabemos. Já há alguns impactos negativos que já foram descritos, não é? E, portanto, é evidente que quando nós massificamos, passamos a ter uma noção bastante mais abrangente. E por isso é que a farmacovigilância vai ser fundamental, ou seja, o registro da vacina e depois o acompanhamento das suas reações adversas vai ser muito importante. Mas isso é muito importante com estas vacinas, com outras vacinas, com os medicamentos. Portanto, não é algo novo. Neste caso em particular, fruto deste desenvolvimento mais ágil, mais rápido, provavelmente esta componente da farmacovigilância terá aqui também uma necessidade de análise também igualmente mais rápida. Mas eu penso que as pessoas podem estar
tranquilas em relação a esta matéria e, como digo, quando a vacina chegar a Portugal, provavelmente já haverá muito mais gente vacinada do que existe agora e, portanto, nesse sentido, vamos já ter também mais experiência. Vai haver reações adversas, vai haver problemas com a administração da vacina, é inexorável que assim seja. Temos é que estar alerta para isso mesmo. Portanto, o que vai acontecer é que nós só implementamos vacinas quando o risco da sua administração, que não é nulo, é inferior ao risco de desenvolver a doença. Por isso é que, por exemplo, nós retiramos a BCG da vacinação universal. Todos nós, enfim, presumo que aqui a assistir não esteja ninguém que tenha nascido depois de 2017 e, portanto, que tenha nascido em Portugal, tem provavelmente no seu braço esquerdo uma cicatriz, não é? Da cicatriz da BCG. E, portanto, hoje, os nossos filhos que nascem a partir de 2017, já nem todos vão ser vacinados, apenas aqueles que fazem parte de grupos de risco, precisamente porque o risco de complicações com a vacina estava já muito próximo do risco de desenvolver a doença. Nós temos a tuberculose não totalmente controlada, mas genericamente controlada. Temos focos de doença um pouco nos centros urbanos e pouco mais. Enfim, há evidente que há tuberculose um pouco por todo o país. Mas nesse sentido, quando o risco de administrar ultrapassa o risco da doença que previne, naturalmente suspendemos a administração dessa vacina. Neste caso, acreditamos que o risco da pessoa adoecer é elevado e por isso é que as vamos vacinar e esperamos que o resultado seja efetivo. Bom, enfim, é um bom ponto, ou seja, que este capital social que os portugueses construíram ao longo de 4 ou 5 décadas não seja perdido agora, porque, quer dizer, no fundo já estamos perto, temos uma luz ao fundo do túnel, como bem dizias, e agora seria no mínimo imprudente e absolutamente desconcertante se não conseguíssemos que as pessoas não tomassem as vacinas, e acho que não pode. Não se tem falado muito sobre as alegadas vacinas russas e chinesas, é porque não há informação credível, porque elas não foram sujeitas ao teste do contraditório científico. Eu, enfim, com o meu treino científico, eu sempre fui treinado, enfim, sempre aprendi que a ciência suporta-se no contraditório dos seus pares, ou seja, que se alguém diz eu descobri uma cura para isto, os outros têm que tentar provar que aquela cura não funciona. Portanto, é um bocadinho, por tentativa e erro, e faz-nos um bocadinho de impressão que chineses e russos, que também andam aqui na arena mediática, não é? Aparentemente há pouca informação, e isso deve-se aqui. Eu penso que é uma opção deles, não é? Ou seja, tradicionalmente o avanço científico é comunicado de forma transparente e é sujeito quer à avaliação por pares, quer também à reprodutibilidade, não é? Ou seja, eu tenho que ter capacidade de chegar às mesmas conclusões se repetir exatamente a mesma experiência. E, portanto, nesse sentido, a transparência é fundamental. Nesses dois casos, aparentemente, das duas vacinas, uma chinesa, a outra russa, não tem havido, de facto, tanta transparência. Aparentemente, eles também já estão numa fase avançada da administração da vacina, numa abordagem populacional, mas não sabemos exatamente dos resultados disso mesmo, de quais é que têm sido as eficácias, quais é que têm sido as manifestações adversas. Portanto, tudo isso é importante que seja absolutamente transparente, para que depois as pessoas possam decidir também, com transparência, o que é que pretendem fazer. Se querem adquirir essas vacinas, se não querem, se existe disponibilidade dessas mesmas vacinas no mercado. Portanto, eu penso que isso é fundamental, que seja transparente e que as pessoas depois, quem toma as decisões, mas também os cidadãos, possam fazer as suas escolhas e decidir o que é que querem ou não querem ver administrado. Já agora, dar aqui uma nota que, na minha perspectiva, as vacinas não devem ser obrigatórias, devem ser recomendadas e as pessoas depois tomam as suas decisões. Sim, esse é um bom ponto. A sociedade livre também se vê nestes pequenos detalhes. E não querendo monopolizar isto à volta do Covid e das vacinas, mas começando agora a fazer aqui uma ponte para outros temas conexos, algumas críticas têm sido feitas, enfim, eu vou só citar, acho que não vale a pena comentar, mas a nossa Ministra da Saúde, e bem, tem-se preocupado muito com a resposta do SNS. Numa primeira fase acho que foi absolutamente extraordinária, na segunda, enfim, há claramente aspectos a melhorar, muitos, diria, mas às vezes parece que estamos só focados no SNS, esquecendo que era uma tradição portuguesa com mais de 500 anos, uma tradição de medicina, enfim, assente em organizações de solidariedade, numa economia social de que as misericórdias foram durante muito tempo únicas, durante centenas de anos em Portugal,
E também num setor privado que emergiu com mais força nos últimos 10, 15 anos, mas entre o setor social e o setor privado estamos a falar de mais de metade das camas, mais de metade dos hospitais. Há uma rede que aparenta não estar a ser usada. A pergunta é se isto faz sentido, se não estamos aqui a abafar. O SNS está muito focalizado e bem na Covid e estamos a deixar que outras pessoas não sejam diagnosticadas a tempo, que possam sofrer maleitas e morrer, porque de facto não houve capacidade de as acompanhar. Portanto, senão devia eventualmente haver aqui um equilíbrio entre os três setores e se não podiam todos ter sido usados num papel de complementaridade. Se isto faz sentido, um país pequeno, enfim, relativamente menos rico que outros na Europa, ter aqui um aparente desperdício de recursos. É um comentário, não queremos obviamente uma resposta política, nós não somos técnicos, mas era uma pergunta que nos assola frequentemente. Eu julgo que perante a excepcionalidade do momento que estamos a viver, nenhum recurso pode ser, enfim, descartado como fazendo parte da solução, não é? E, portanto, nesse sentido, parece-me que é muito importante que haja uma abordagem global e que cada um possa trazer para a mesa aquilo que são as suas maiores valências, aquilo que são as suas capacidades. E, portanto, nesse sentido, eu penso que quer o setor social, quer o setor privado, tem uma oferta que pode e deve fazer parte da resposta. Aparentemente já haverá algumas soluções mais pontuais, no que diz respeito a, por exemplo, transferir doentes não Covid para o setor privado, portanto isso já tem acontecido, apesar de ser muito residual, apesar de tudo, mas eu penso que a resposta tem que ser concertada e sabemos que houve aqui um prejuízo importante durante estes meses do acesso à saúde. Portanto, há vários programas que ficaram em suspenso, há vários exames complementares, intervenções cirúrgicas, consultas externas que foram adiadas e, portanto, isso tem impacto também na saúde das pessoas e, portanto, termos a oportunidade de incluir na resposta os diversos parceiros do setor, parece-me que faz todo sentido. Dizer as farmácias também podem ter aqui um papel importante e têm tido. Há aqui, de facto, uma necessidade de que, enfim, discute-se muito se o Ministério da Saúde não é mais vezes o Ministério da Doença, não é? E agora a discussão de que, de facto, se o Ministério apenas se foca naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas, de facto, a saúde, neste momento, e sabemos que nos últimos anos tem havido um crescimento do setor privado de uma forma importante e que a oferta é de facto bastante vasta. E, nesse sentido, eu penso que, até pela maneira como o setor privado acabou por encontrar soluções até mais locais, numa fase inicial estava muito concentrado naquilo que eram os grandes centros urbanos, hoje em dia já não será tanto assim. Hoje em dia também aquele modelo do médico profissional liberal também é um modelo que tem vindo a sofrer muita erosão, não é? E hoje as pessoas estão muito concentradas em grandes unidades do setor privado, mas também do setor público, e, portanto, o consultório médico clássico tem vindo a sofrer uma forte redução, não é? E, portanto, acaba por haver aqui uma opção maior por essa integração nas maiores unidades, o que, naturalmente, também faz mudar aquilo que é a percepção da forma como o sistema pode funcionar. Mas, ainda assim, eu julgo que há espaço para os diversos modelos. Portugal, neste momento, tem claramente um sistema misto, não é? Com o crescimento que houve do setor privado, nós estamos claramente num sistema misto e, portanto, tem que haver, também no contexto das dificuldades, como é o caso de uma pandemia, todo o sistema tem que contribuir para que as coisas corram pelo melhor. E isso tem que ser feito de forma integrada, não pode ser feito de forma desgarrada ou apenas em desespero, não é? E nesse sentido, eu acho que há, de facto, espaço para melhorar esta integração e esta complementaridade que cada um dos ramos pode trazer. É um bom tema e eu aproveito para pegar na deixa um subsistema como o SAMS Quadros, enfim, vai caminho de 3 décadas de existência, nasceu muito para fazer frutificar a relação entre o nosso beneficiário, de lhe chamar o utente, como é usual aí no Serviço Nacional de Saúde designar, e o médico. Portanto, durante 2 décadas a relação frutificou nesta relação entre o prestador, enquanto um profissional qualificado, tipicamente um médico, e o SAMS Quadros.
e fizemos muita gala nisso. Nós até temos um conjunto de bolsas de estudo para os filhos dos nossos sócios que tenham capacidades extraordinárias e queiram estudar, por exemplo, medicina. Temos bolsas SAMS Quadros, claramente vocacionadas para quem vai estudar medicina, porque temos aqui uma ligação de dezenas de anos entre os médicos e um sistema como o nosso. Paulatinamente o que nós temos visto é que o exercício da medicina é menos relacional e passou a ser muito mais dominado por sistemas capital intensivo. E isso coloca-nos aqui uma pressão adicional, até porque um dos temas que aqui nos assola, e este é um subsistema que aposta muito na rede social, nos hospitais das misericórdias, nas unidades médias de proximidade, e onde a relação ainda é mais humana e onde há uma vertente menos mercantilista ou menos comercial, eu diria, onde a medicina é predominante e não a faturação, o resultado de exploração por cada utente ou cada doente que é admitido, quanto é que fatura cada pessoa. Portanto, isso, claro, que verifica-se já nos centros urbanos. Há uma medicina privada um bocadinho mais opaca, onde por vezes é difícil perceber os preços, o racional da prestação. Eu costumo dizer com alguma piada, mas é uma tragédia, que nós regulamos, por exemplo, o preço do roaming, o custo dos SMS, ou até o deitar beatas no chão, e, no entanto, ninguém se indigna por, em ambiente hospitalar, que não no setor social, entenda-se, haver fármacos administrados com 1000% de margem, se isto tem algum sentido. Até a minha pergunta é, genericamente, Ricardo, que conselhos é que tu poderias dar aos nossos associados, que são pessoas qualificadas, discernidas, inteligentes, mas são profissionais da banca, que é uma atividade com muita complexidade, mas tratamos de dinheiro, de forma é que nós todos, per si, podíamos aumentar a nossa literacia sobre temas de saúde, e era talvez uma pergunta para abrir aqui uma nova janela aqui no nosso debate. Eu julgo que, tal como a área bancária e financeira também tem as suas especificidades, não é? Portanto, seguramente que há aqui também uma grande assimetria de conhecimento, pois a saúde é também um exemplo disso, não é? E nesse sentido há de facto aqui uma grande assimetria entre o que o cidadão e os profissionais de saúde conhecem e dominam. Portanto, eu julgo que todos nós precisamos de ser também um pouco mais... cuidar da nossa saúde, ou seja, o autocuidado, a nossa própria gestão, a forma como encaramos a nossa saúde é muito importante. E percebermos um pouco melhor o que é que podemos fazer também nesse sentido. E isto é verdade, não só em todo aquele âmbito da promoção da saúde, dos estilos de vida saudáveis, a dieta, o exercício físico, por aí fora, mas também, de facto, enquanto consumidores de saúde, ou seja, nós olharmos para aquilo que nos está a ser oferecido enquanto serviço e termos também crítica em relação a isso. E hoje, fruto de questões várias, a medicina entrou de facto, num cenário de uma medicina muito defensiva, com exames complementares múltiplos, e sabemos que estes exames complementares, estas técnicas, são técnicas que encarecem muito esta prestação. E, portanto, às vezes as pessoas querem enfim, mais a ressonância, mais o TAC e mais não sei quantos, e isso nem sempre acrescenta valor à medicina que é praticada. Aliás, algumas destas técnicas têm, inclusivamente, riscos, não é? Têm riscos cumulativos, e, portanto, não faz muito sentido fazê-las de forma repetida e reiterada. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que há a oportunidade para que as pessoas se esclareçam, que junto dos médicos se informem e que tentem perceber exatamente o que é que está em causa, porque é que vão fazer isto, porque é que vão fazer aquilo, porque é que há determinadas opções que têm que ser tomadas. Eu julgo que a questão do consentimento informado, que é a pedra basilar também da relação médico-doente, não pode ser descurado. Os doentes ou os utentes não podem demitir-se daquilo que são as suas escolhas, colocando tudo nas mãos dos profissionais. Os profissionais devem traçar as opções e, naturalmente, depois o cidadão, em função daquilo que são os seus valores, daquilo que é a sua percepção, fazer as escolhas. E portanto, nesse sentido, acho que é muito importante que as pessoas conheçam melhor as opções, conheçam melhor o sistema. Fala-se muito da questão do acesso. As pessoas, às vezes, não sabem bem por que portas é que devem entrar, quais é que são os recursos que têm à disposição, designadamente no Serviço Nacional de Saúde. É certo que às vezes há limitações de acesso importantes, há tempos de espera alargados, sem dúvida que sim, mas às vezes, para algumas doenças, a própria oferta pública do Serviço Nacional de Saúde pode fazer mais sentido do que a restante oferta
que está disponível. E, portanto, eu acho que esta Ricardo, literacia... Estamos a falar, por exemplo, de cuidados primários, vacinação, primeira infância, doenças crónicas, oncológicas, degenerativas... Há de tudo, como na farmácia. Enfim, a questão da vacinação, por exemplo, faz todo sentido que seja feita no âmbito do SNS, na medida em que o Programa Nacional de Vacinação está lá alicerçado. Mas, por exemplo, passando para a área oncológica, por exemplo, a oferta do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde é relativamente vasta e muitas vezes o que acaba por acontecer, infelizmente, é que as pessoas já chegam ao Serviço Nacional de Saúde em fim de linha, quando o resto da oferta já não foi suficiente. Outro exemplo, por exemplo, na área da ginecologia e da obstetrícia, portanto, os partos, por exemplo. A diferença aí tem muito a ver com a questão da hotelaria. Aí os privados, se calhar, oferecem, em termos de hotelaria, algumas condições melhores, mas em termos de condições técnicas e perante uma necessidade concreta, sabemos que o Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, ainda tem uma oferta mais completa, mais vasta e provavelmente mais adequada para responder a qualquer eventualidade. Enfim, em jeito com alguma bonomia, dizer que um parto normal aconteceu fora dos hospitais durante milénios, não é? E, portanto, não é propriamente preciso ter grandes recursos, não é? O problema são os partos complicados, não é? E nesses é que seguramente faz sentido que haja, enfim, uma oferta mais robusta por trás e que nem sempre as opções fora do Serviço Nacional de Saúde conseguem ter. O problema é que nós só sabemos se vai ser um parto normal ou se vai ser um parto complicado quando ele está a acontecer, não é? Portanto, é difícil antecipar essa tomada de decisão. É evidente que há partos que antecipadamente já sabemos que têm maior potencial de complicações, mas, enfim, é como... Não é propriamente diria, uma ciência exata esta questão e, portanto, naturalmente as pessoas também têm que fazer escolhas informadas nesse sentido. Essa é uma boa questão. Aqui um dos nossos sócios pergunta, enfim, eu acho que é dentro aqui do espírito que temos vindo a falar, e muito obrigado pela participação, temos aqui, Dizina, muitas perguntas para responder, agora se calhar vamos outra vez centrar aqui nas questões dos nossos sócios. Diz aqui um sócio, enfim, com muita prioridade, o povo português já fez as pazes com o SNS, irá alterar-se o paradigma e vamos ter uma menor procura pelos privados, que muitas vezes são apenas bons hotéis, isto é, a ênfase está no alojamento e não tanto nas práticas. Muito obrigado aqui ao nosso sócio. Bom, eu acho que a questão de se já fez as pazes, não sei se foi agora no contexto da pandemia, porque infelizmente nós temos assistido a uma erosão enorme do Serviço Nacional de Saúde, seja do ponto de vista infraestrutural, seja do ponto de vista de equipamento e principalmente dos recursos humanos, não é? E, portanto, infelizmente esta erosão não é de agora, já é crónica e, portanto, temos vindo a perder capacidade no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu gostava muito que os portugueses valorizassem o Serviço Nacional de Saúde e que isso também fosse percepcionado pelos decisores políticos e que tivesse repercussões claras também na canalização dos recursos que é feita. Agora, claramente, há aqui uma oferta que precisa de ser melhorada, há uma necessidade de reforçar os equipamentos, os recursos humanos e há também, se calhar, também uma necessidade de modernizar o próprio funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Ainda há muitas coisas que são disfuncionais, enfim, desde muito centrado na urgência, não é? E com muitas urgências abertas, muitas portas por onde entrar na urgência, o que não sucede, por exemplo, no contexto de outros países, não é? Nós, em Lisboa, temos uma série de urgências de porta aberta, o que não faz muito sentido do ponto de vista da gestão dos recursos. É evidente que, se nós não temos acesso por outras vias, esta é a porta pela qual as pessoas acabam por entrar, não é? Mas isso implicaria, de facto, uma revisão de toda a abordagem, de toda a estratégia, e aí sim, então, disciplinando esse acesso, canalizar digamos, a entrada para recursos mais adequados, precisamente ao nível de necessidade de cada cidadão. Muito bem. Pronto, é claro, sim, é verdade. Se é um bom ponto de vista que o nosso sócio coloca que há uma redescoberta do SNS, afinal, o que nós todos percebemos é quando estamos a falar de situações inseguráveis, não é? Uma guerra, um tremor de terra, ou uma pandemia, neste caso, no fundo, são riscos de uma magnitude que nenhum setor privado, nenhum subsistema consegue per si responder. Portanto, claramente precisa de uma coletivização do risco e acho que todos percebemos
de forma muito, muito cruel, porque é que pagamos impostos e porque é que isto é importante. Agora, o que também se vai pedir aos responsáveis políticos é que os que estão e os que um dia virão, é que pensem o SNS para continuar a ser um fator de igualdade entre os cidadãos e de acesso, enfim, aos cuidados de saúde que são absolutamente críticos, porque senão uma sociedade, aqui ao início falava-se muito em dicotomia entre Covid e saúde, e depois ao fim de umas semanas percebeu-se que era tudo a mesma coisa, quer dizer, não há boa economia sem boa saúde, era um falso debate, como de algum modo os suecos nos explicaram desde os primeiros dias, e isso acho que também foi importante. Já agora só dizer uma coisa que eu acho que é importante, é que nós oscilamos aqui um bocadinho entre ciclos de negligência e ciclos de pânico. Ou seja, nós agora estamos num ciclo de pânico e achamos que de facto temos que capacitar mais a resposta, temos que planear melhor as coisas para uma próxima pandemia. Mas isso também era o cenário em 2009, quando tivemos a gripe aviária. E depois, quer dizer, houve aqui uma espécie de fenómeno do Pedro e do Lobo, em que, como a coisa até acabou por ser relativamente ligeira, não se apostou de facto na preparação. E, portanto, a minha expectativa é que possamos aprender alguma coisa com o que se verificou agora e que haja um maior planeamento. E este planeamento também não é restrito à saúde. A questão que eu coloco, e deixo aqui a todos, é quantos de nós é que estão preparados para uma emergência? Ou seja, diz que estamos a dever um sismo há uma série de anos, não é? Um sismo de magnitude importante. Quantos de nós é que têm em casa conservas, água, um rádio com pilhas que nos permitisse estar autónomos durante 3 ou 4 dias? Não é? Quantas pessoas é que planearam isso? Não é? E, portanto, eu acho que este planeamento para as emergências tem que ser não só na área da saúde, mas em outras áreas também. E, portanto, eu espero que, digamos, após isto, possamos fazer essa reflexão e todos nós, seja coletivamente, com as infraestruturas do Estado, mas também a título individual, possamos ter essa preocupação e essa preparação. Eu acho que é algo que é importante que nós vamos adquirindo e interiorizando para que no futuro a situação não seja tão complicada quando e se surgir uma situação desse género. Muito obrigado. Agora íamos responder às questões finais dos nossos sócios, umas são muito específicas, não sei até se não foge um bocadinho aqui do âmbito, Ricardo, tu verás. Pergunta um sócio, quem teve Covid precisa de ser vacinado? Não sabemos ainda. Provavelmente o que vai acontecer é que sim, é que vão ser vacinados. Não sabemos exatamente. Eu não ouvi falar nada disso, nem naquilo que diz respeito às publicações que li sobre as vacinas, nem agora sobre o próprio programa da vacinação. Mas é uma matéria que seguramente vai ser importante perceber, até porque num contexto de escassez, talvez os que já tiveram doentes não sejam os mais prioritários serem vacinados, não é? Porque têm algum nível de proteção. E, portanto, talvez isso tenha que ser equacionado, mas eu não sei a resposta. Não sei a resposta a essa pergunta. Sim, são coisas muito específicas. Na perspectiva dos dois oradores, no pressuposto de que o SNS não tem recursos ilimitados, a ter que privilegiar áreas de intervenção, o que é que não deve ser prioritário? Esta é uma boa questão, porque é uma questão pela negativa, não é? O que não deve ser prioritário. Interessante. Eu repito, na perspectiva dos dois oradores, no pressuposto de que o SNS não tem recursos ilimitados, a ter de privilegiar áreas de intervenção, o que é que não deve ser prioritário? Quer dizer, é uma pergunta complicada, porque há coisas, se calhar, que todos nós concordamos que não são prioritárias. Enfim, se calhar a medicina estética não é prioritária. Não estou a falar da medicina reconstrutiva. Estou a falar da medicina estética. Só para dar uma ideia, a medicina estética aqui, neste subsistema, não é como participada. Nós não negamos que ela tem um papel, é verdade que tem, mas dentro de uma mutualidade, que é, no fundo, de assegurar que ninguém tem um azar e fica de fora, essa não é claramente uma prioridade. No que toca ao SAMS Quadros, isso está perfeitamente óbvio. Pronto, se calhar essa reflexão é análoga a que faz sentido fazer no SNS, não é? Confesso, nunca penso, sim, é uma boa questão. Eu também posso partilhar aqui com todos, e também não é segredo, bem pelo contrário, está na nossa carta clara de compromissos. Por exemplo, nós acreditamos muito na medicina baseada na evidência. Eu não tenho nada contra que determinadas práticas produzam na pessoa A ou na pessoa B um determinado efeito. O que eu tenho contra, e nós não financiamos,
é práticas que não são suscetíveis de ser reproduzidas, que não são suscetíveis de contraditório, enfim, que no fundo são placebos. Não vou pagar genericamente uma coisa que não produz efeitos. Portanto, sei lá, eu estou com uma dor de cabeça, eu bebo um copo de água. A mim produz-me uma calmia e fico sem dor de cabeça. Mas, obviamente, que quem tem uma encefaleia, se for beber água, genericamente isto não produz efeito nenhum a não ser em mim. Daí até generalizar que beber água é uma panaceia e vou pagar a água engarrafada, não faz. Eu diria para nós também, além da medicina estética, que é importante, que tem o seu papel, acreditamos muito na medicina baseada na evidência e isso não rejeitamos nada da dita medicina, que não é medicina, não é? Das práticas tradicionais, dos curandeiros e tal, nada contra, mas como elas não são replicáveis, não são científicas, não estão aqui dentro do nosso âmbito. Por exemplo, aqui do nosso lado é o tipo de questões que normalmente não são importantes, mas não são obviamente prioritárias. Concordo integralmente, acho que de facto, e tem havido aqui até alguma abertura em relação a isso, com a qual eu não me revejo. Até a própria lei de bases agora contempla situações desse género e eu não concordo com essa abordagem, mas enfim, é o que os nossos decisores acabaram por implementar e, portanto, enfim, é o que é. Mas eu acho que sim, acho que essa área também não deve ser do âmbito daquilo que são os serviços do SNS. Então estamos razoavelmente de acordo. Perguntas agora muito específicas, algumas outras perguntas genéricas, enfim, para fecharmos este ciclo e cumprir aqui a nossa janela. Quem está a vacinar transmite o vírus? A ideia é que não é? A ideia é que quem está vacinado, portanto, os estudos que até agora documentaram a efetividade da vacina foi que as pessoas que estão vacinadas têm menor probabilidade de se infectarem. E, portanto, tendo menor probabilidade de se infectarem, também menor probabilidade de transmitir a doença. Sim, transmissão. Mas a ideia de vacinar as pessoas é evitar simultaneamente que elas adoeçam e o efeito da imunidade de grupo é precisamente elas não conseguirem transmitir a doença. Pergunta aqui um sócio, tenho uma vacina do tétano para levar e tenho evitado ir levá-la face ao Covid. Acha que devo continuar a adiar ou devo tentar agendar? Bom, eu como economista e leigo dizia, vá já tomar a vacina contra o tétano, mas enfim, nada como ter aqui o médico. O Programa Nacional de Vacinação não esteve suspenso e, portanto, as pessoas devem, de facto, cumprir o Programa Nacional de Vacinação. Se em relação aos adultos, os reforços das vacinas não são, digamos, não é tão importante cumprir rigorosamente os horários, e já agora aproveito para dizer que a própria vacina do tétano alargou a sua validade, antes era de 10 em 10 anos e agora houve algumas revisões em relação a essa programação, portanto informe-se também sobre isso. Mas não deve preterir a toma de uma vacina. As vacinas nunca estiveram suspensas desde março e, portanto, as pessoas sempre puderam aceder aos centros de saúde para se vacinarem. Tentem ligar primeiro para agendar, mas devem cumprir o Programa Nacional de Vacinação. Reforços, as primovacinações nas crianças, tudo isso deve ser feito. Muito bem, talvez as 3 perguntas finais, penso que já respondemos ao João Figueiredo, as fases da vacinação apresentadas são as mais adequadas considerando as patologias e a idade. Ricardo, quer só comentar um pouco? Como digo, aquilo ainda vai ter que ser revisto e, portanto, é uma primeira abordagem. Eu acho que até chegarmos à vacinação efetiva, aquelas normas ainda vão ser limadas, refeitas e, portanto, se aquelas são perfeitas, não são. Pronto, a resposta é essa. E, portanto, tem margem de melhoria em relação ao que estão, claramente. Comenta aqui uma sócia nossa que a minha filha mais nova nasceu em 2015 e já não foi vacinada contra a BCG. Por acaso eu acharia que tinha sido para aí para 2017, mas sim. Na altura houve ruptura de estoques e não havia vacinas disponíveis, nem no hospital do Grupo CUF onde nasceu, nem no centro de saúde, apesar de ter ficado em lista de espera. Foi feito o questionário e não foi considerada de risco. Como ela, imagino que estejam outras crianças, eu posso responder também da minha experiência pessoal, assim foi. O meu filho mais novo teve precisamente o mesmo tema e há bocadinho o Ricardo disse-nos, o Dr. Ricardo Mexia, porque existe a tal imunidade de grupo, não é? A não ser em crianças expostas a países africanos e coisas assim do género, genericamente falando, este é o procedimento correto? É isto, sim, não é? Na altura é verdade que a oportunidade da mudança em relação à universalidade e passar apenas a ser para os grupos de risco coincidiu com uma ruptura de estoques, porque o fabricante das nossas BCG
era o SSI, é o Statens Serum Institute, na Dinamarca, e as vacinas não eram sustentáveis, ou seja, a produção da vacina não era sustentável. Então eles suspenderam a produção da vacina e, portanto, ela deixou de estar disponível. E até nós conseguimos encontrar um fornecedor alternativo, penso que japonês. Portanto, houve de facto uma ruptura importante da vacina. De qualquer forma, como digo, hoje o risco é bastante mais baixo do que aqui há 20 ou 30 anos e, portanto, essa opção acabou por se materializar. Nesse sentido, de facto, hoje não faz sentido recuperar essa vacina. Houve algumas discussões agora sobre se a vacinação contra a BCG conferiria alguma imunidade em relação à Covid. Mas não houve, de facto, não se tornou claro que assim seria. E, portanto, para já não está previsto que haja aqui uma vacinação de recuperação daquelas crianças que não conseguiram aceder na altura. Portanto, tranquilamente, não se preocupem com essa situação. Há, de facto, uma revisão em relação à questão da mudança, porque houve um número de casos de tuberculose infantil após a redução da vacinação. Está a tentar perceber se a decisão foi, de facto, errada e precoce. Eu, com toda a transparência, dizer que concordei com a mudança na decisão. A associação foi convidada a pronunciar-se e demos também essa concordância. A questão que se coloca é, estamos a identificar bem as pessoas que fazem parte de grupos de risco ou não? Definimos bem ou não os grupos de risco? E, portanto, essas são as discussões que estão a ser tidas agora, mas, genericamente, eu penso que a decisão foi adequada e portanto, deve manter-se. Aqui uma última pergunta e depois um comentário. Uma sócia nossa fala-nos um bocadinho dos antivirais e o Molnupiravir pode ser a resposta no bloqueio da transmissão. Enfim, penso que é uma pergunta mais lata, se há alguma esperança nos antivirais e se pode retardar aqui um bocadinho isto. Pode. É assim, esse Molnupiravir, acho que é a nova molécula que se identificou como tendo capacidade de interromper a transmissão. Tal como outras, também já apresentaram resultados muito promissores e depois acabámos por, na evidência, isso não se materializar, não é? Desde a hidroxicloroquina, a questão do próprio remdesivir, enfim. O que nós fomos fazer foi identificar fármacos que já estivessem no mercado e ver quais é que poderiam potencialmente ser eficazes também contra a Covid. E o sucesso não foi particularmente grande. Portanto, essa é mais uma esperança que existe. Vamos ver se os ensaios assim demonstram quando passarem a ser mais massificados. E, portanto, se assim for, é uma boa notícia, porque seguramente que, além da vacina, termos uma capacidade terapêutica melhor, é algo que ajudaria e muito a resolver o problema. Portanto, vamos aguardar pelos resultados, esperemos que sejam positivos, mas até lá ainda é precoce para tirar conclusões. Muito obrigado. Enfim, fechando isto, um sócio escreve: parabéns aos dois intervenientes, um excelente debate, instrutivo e clarificador. Eu diria que isto é mais fácil quando temos convidados com o quilato do Ricardo e isto é como jogar ao lado do Messi, não é? É tudo tão fácil que não é difícil. Portanto, agradecer às centenas de pessoas que estiveram connosco, aos nossos sócios e beneficiários, ao Miguel Correia, que montou isto, ao Departamento de Sistemas de Informação. Um grande abraço. Muito obrigado, meu caro Ricardo. E temos uma mensagem de esperança. Há uma luz ao fundo do túnel, portanto vamos aguentar mais uns meses. E parabéns e muitos sucessos profissionais e pessoais. Muito obrigado. Naturalmente, retribuir as palavras e agradecer a oportunidade. Mantenham-se seguros, mantenham-se a fazer escolhas saudáveis e desejo naturalmente também umas boas festas nesta altura e que tudo corra pelo melhor e que em breve possamos estar a ter uma reunião deste género com outras condições, todos seres muito gregários, não é? Portanto, a expectativa é sempre de podermos estar juntos. Muito obrigado mais uma vez e pelo convite e ao Paulo também por esta conversa que acabou por ser muito singela e muito agradável e que espero que tenha ajudado também a esclarecer algumas dúvidas de quem nos estava a assistir. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez.